Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22 está escrito: Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos, e se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E eu vou deixar também o link do meu canal no WhatsApp. Ali eu posto diariamente versículos bíblicos para a sua edificação, e todos os conteúdos do meu canal aqui do YouTube eu posto por lá também. E sempre que tenho condições, eu posto um devocional em texto para abençoar o seu dia. Então vamos para a nossa reflexão. Vamos meditar e refletir um pouco no que falou o apóstolo Paulo aos Coríntios, e está registrado aqui nos versículos 21 e 22 do primeiro capítulo de sua segunda carta, que ele enviou à igreja de Jesus Cristo que estava em Corinto. Ele está dizendo o seguinte, no início do versículo 21, é Deus que faz com que nós e vocês, todos nós juntos, permaneçamos firmes em Cristo. Já começamos com alegria no coração. Não sei você, mas eu particularmente senti certa alegria ao ler isso, porque aqui nós temos uma garantia da parte de Deus. Por que eu digo da parte de Deus? Porque a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os homens inspirados pelo Espírito escreveram a palavra de Deus. Portanto, não são palavras de homens. Aqui não temos apenas palavras do apóstolo Paulo. Aqui nós temos a palavra de Deus escritas pelo apóstolo Paulo. Então, é por isso que eu digo que nós temos uma garantia, porque isso aqui foi palavra de Deus. E se aqui está escrito que é Deus que faz com que nós e vocês, todos nós, permaneçamos firmes em Cristo, isto é uma verdade. Isto aqui é uma garantia de que Deus, de alguma maneira, Ele está cuidando de nós. Ele está nos protegendo, Ele está nos alimentando, Ele está nos confortando, Ele está nos guiando e nos conduzindo em nossas vidas, em nossos caminhos. Ele está fornecendo provisão de tudo aquilo que nós precisamos para viver nessa vida e também para termos vida em abundância no Espírito, intimidade e vida espiritual em Cristo Jesus. Portanto, aqui nós temos essa garantia. Deus, Ele faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Graças a Deus por isso, porque se não fosse essa garantia, essa proteção, esse cuidado e essa provisão de Deus em nos manter firmes em Cristo, com certeza nós já teríamos sucumbido. Estou me lembrando aqui, uma vez Jesus Cristo falou: Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar vocês, para peneirar vocês, assim como se faz com trigo. Mas eu intercedi ao Pai por vocês, para que a fé de vocês não faleça, não pereça. Existem pessoas que têm condições de passarem por intensas provações, intensas dificuldades. Elas possuem estrutura para isso, estrutura emocional, psicológica, física e principalmente espiritual. Elas têm a fé, elas são firmes no Senhor Jesus Cristo. Eu posso colocar aqui como exemplo Jó. Jó foi o homem que Satanás pediu para cirandá-lo. Ele foi ao trono de Deus e ficou argumentando com Deus, e Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó.
Nós lemos lá na história, no livro de Jó, no início ali no primeiro capítulo, que é apenas um dia ele perdeu todas as coisas que ele tinha, todas as riquezas, todos os seus bens, todos os seus filhos. Ele só não perdeu a sua esposa, o seu casamento, e também não perdeu a sua própria vida. Mas aquela provação foi se intensificando a ponto de Jó perder também a sua saúde. Deus permitiu isso porque Deus sabia que Satanás, ou melhor, Deus sabia que Jó tinha estrutura, capacidade para suportar aquelas provações. É claro que essa capacidade não vinha do próprio Jó. É Deus quem nos capacita para suportar as dificuldades, as provações que surgem em nossas vidas. Assim como ele também deu essa capacidade para Jó. Deus sabia o futuro de Jó, ele conhecia a estrutura de Jó e ele também estava ali sustentando a vida de Jó, lhe dando forças, lhe confortando, lhe consolando e também guiando a sua vida. Ele também faz isso comigo, ele também faz isso com você. Ele está cuidando de nós em todas as situações, em qualquer circunstância. Sejam elas boas, sejam elas más, sejam elas agradáveis, sejam elas desagradáveis. Ele está cuidando de nós e é Ele quem nos mantém firmes em Cristo Jesus. Uma certa vez também, Jesus Cristo falou que aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. E também Jesus Cristo falou que todo aquele que o Pai lhe deu não será perdido, pois aquele que é de Jesus Cristo, ele é de Jesus e também é do Pai. E ninguém tem poder de arrancar essa pessoa das mãos de Deus, das mãos de Jesus. Portanto, se você é de Cristo, aqui você tem uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolação para acalmar os seus ânimos, para fortalecer a sua fé. Se você é de Cristo, Ele está cuidando de você. E Deus é Ele que faz com que você permaneça firme em Cristo. Deus está fazendo a parte dele. Portanto, continue fazendo a sua parte. Não é porque Deus nos dá essa garantia de que Ele cuida de nós, de que ninguém vai ser arrebatado das mãos dele pelo inimigo e de que Ele faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo, não é por isso que nós vamos viver de qualquer jeito. Ele faz a parte dele, mas Ele deixou as leis, os mandamentos, os ensinos que estão por toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, para que nós venhamos rejeitar as nossas vontades carnais, que são pecaminosas, e viver segundo o Espírito, agradando a vontade de Deus. Portanto, isso aqui que eu falei, que está escrito no início do versículo 21, não te isenta da sua responsabilidade espiritual, da sua responsabilidade com Deus e com a sua palavra. Isso aqui não me isenta, não nos isenta de obedecermos a palavra de Deus. Precisamos sim estar sempre em vigilância, mesmo que Deus esteja nos capacitando e fazendo com que nós permaneçamos firmes em Cristo Jesus. Aqui também o apóstolo Paulo continua dizendo: Ele nos ungiu e também nos selou como sua propriedade e colocou o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aqui, quando ele diz que ele nos ungiu, eu posso te dizer aqui algumas coisas. Primeiramente, você se lembra dos profetas da Bíblia? Deus, a linguagem que nós temos ali na Bíblia Sagrada com relação aos profetas é a linguagem da unção. Ungir o profeta. Podemos colocar também como exemplo os reis. Ungir os reis. Deus, ele falava assim para os seus profetas no Antigo Testamento: eu te ungi como profeta das nações, desde o ventre de sua mãe. Ali Deus está ungindo, Ele está separando, consagrando uma pessoa para ter a função, o ministério, o serviço de profeta. É nesse sentido aqui que nós vemos a unção. No caso dos reis é a mesma coisa. Deus falou para o profeta Eliseu, por exemplo: vai ungir tal rei em tal lugar. No caso do profeta Samuel, vai na casa de Jessé ungir
um rei que eu tenho escolhido, segundo o meu coração, para governar Israel. Ele estava se referindo a Davi. O profeta Samuel ungiu o rei Davi para que no devido tempo ele viesse exercer o ministério para o qual Deus o chamou. Deus também, ele ungiu a Jesus Cristo como o salvador de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Ou seja, ele separou a Jesus Cristo, ele escolheu, ele delegou essa função, esse trabalho, esse exercício, esse ministério de salvar a humanidade. E aqui está dizendo que Deus também nos ungiu. O que significa isso? Deus, acima de tudo, primeiramente, ele nos ungiu como filhos. Nós somos filhos de Deus. Isso aqui nos traz diversos benefícios. Um deles eu já falei anteriormente. Deus, ele nos protege, ele cuida de nós. Ninguém nos arrebata da mão de Deus. Ele nos sustenta, ele provê para nossas vidas tudo o que nós precisamos, no sentido material, no sentido espiritual. Ele fornece o nosso fôlego de vida, ele nos conduz, ele nos guia, ele nos ensina, ele também nos corrige quando é necessário, porque ele é o nosso Pai. Ele nos ungiu também como filhos dele, através do sacrifício de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos resgatados do pecado do reino das trevas, do mundo de escravidão do pecado, e também fomos comprados para Deus. E nós somos adotados como filhos de Deus. Nesse sentido aqui também, ele nos ungiu. Nós somos ungidos porque somos filhos de Deus. Abaixo de filhos, cada um tem um chamado de Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina muito sobre isso. Sobre os dons ministeriais, ele fala também sobre os dons espirituais. Uns são chamados para ser profetas, outros são chamados para serem pastores, outros são chamados para serem mestres, evangelistas, administradores e por aí vai. Existem vários serviços no reino de Deus, vários ministérios. Com isso aqui eu quero dizer que primeiramente você é ungido filho de Deus, você tem um pai, alguém que te ama e alguém que cuida de você. E em segundo lugar, você é ungido porque você tem uma função no reino de Deus. Você não nasceu nessa terra em vão, você não nasceu por nascer. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te chamou, ele te escolheu e ele também te ungiu, porque além de ele ter te tomado como um filho dele, ele também separou algo para você ser nessa terra, para você viver e exercer nessa terra. Então, continuando aqui a leitura, ele nos ungiu e entrando no versículo 22, ele nos selou como sua propriedade. Quando ele diz que nos selou, mais uma vez, ele está confirmando a ideia de que nós temos um dono, de que nós temos alguém, de que nós temos um protetor, alguém que nos ama, alguém que está sempre nos observando, cuidando de nós. Esse é o nosso Deus. Ele nos selou. O selo no nosso plano de vida terreno, ele é utilizado para identificar objetos. Nos tempos antigos, no caso dos documentos, nos pergaminhos, eles selavam para ter uma garantia de que o documento não seria aberto e adulterado, entre outras coisas. Mas o selo também, ele tem essa função de identificar uma propriedade. Você já viu naquelas repartições públicas, em órgãos públicos, prefeituras, escolas, hospitais, postos de saúde, umas pequenas plaquinhas de alumínio chumbadas numa mesa, por exemplo, em um armário. Tem um nome certo a ferramenta, eu me esqueci agora. Então aquilo ali está identificado. Prefeitura Municipal, por exemplo, de Belo Horizonte, aí tem um código numérico. Aquele selo ali, ele serve para identificar que aquela mesa, ou aquele armário, ou aquela escrivania, ou aquele banco, ou uma cadeira, tem um dono, pertence a um órgão público, a uma prefeitura, aqui no caso desse exemplo que eu dei. No mundo espiritual, os anjos, os demônios, todos os seres espirituais, eles conseguem identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Como eles fazem isso, eu não sei.
eu imagino que existe algum tipo de luz dentro de nós, porque a Bíblia diz que nós somos luz. Mas, porque aqui também fala desse selo, quem sabe existe algum tipo de identificação sobre todos nós que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, para que os seres espirituais saibam quem é de Deus e quem não é de Deus. Falando disso agora, eu estou me lembrando lá de Apocalipse. Lá em Apocalipse tem um trecho que vai nos dizer que as pessoas serão seladas, selos que vão identificar quem é de Deus, e também vai existir selos que vai identificar quem é da besta, ou seja, aqueles que não são de Deus. Portanto, se você é do Senhor Jesus Cristo, se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você tem esse selo. O maligno sabe que você é de Deus. Portanto, ele tem que pensar muitas vezes antes de tocar em você, porque você tem o dono, e o seu dono é o dono do mundo, é o dono do universo, é o criador de todas as coisas. Então, no versículo 22 vai dizendo: ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. Agora, nessa última parte aqui desse versículo 22 do capítulo 1 de 2 Coríntios, vamos refletir um pouco sobre isso aqui. Deus, ele colocou o seu espírito em nossos corações como uma forma de garantia daquilo que está por vir. Primeiramente, para você ter o Espírito Santo de Deus, você tem que crer em Deus. Você tem que crer na palavra de Deus, crer no Evangelho, na mensagem de salvação, no Evangelho que anuncia o perdão dos pecados, a vida eterna, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho que ensina que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus, pois o próprio Senhor Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não me engano, esse texto, essa fala de Jesus está registrada em João, capítulo 14, versículo 6. Depois você dá uma conferida na sua Bíblia. Enquanto eu vou falando, eu vou conferindo aqui. João 14, 6. Deixe-me olhar aqui rapidinho, porque eu já perdi um pouquinho aqui o que eu ia falar, mas é breve. Já estou aqui no versículo 14. É isso mesmo. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora eu me lembrei a outra coisa que eu ia falar enquanto eu procurava o versículo e esqueci. O apóstolo Paulo também esqueceu que não há outra pessoa, não há outro nome que foi dado para que nós tenhamos acesso a Deus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. É apenas Jesus Cristo. Quem morreu na cruz por mim e por você, para perdoar os meus pecados e os seus pecados, para me salvar e te salvar da ira de Deus que vai se manifestar no futuro e da condenação eterna, foi Jesus Cristo. Não foi outro nome. O véu foi rasgado. Você tem acesso direto a Deus a qualquer momento, a qualquer instante, através do nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que você crê nessa mensagem, você crê nesse ensino, nisso que eu te falei, você tem a fé salvífica, aquela fé que te garante a salvação. Isto vem da parte de Deus. É Deus quem coloca no seu coração. E imediatamente você é selado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, como garantia daquilo que está por vir. Se você crê nisso aqui que eu falei, na mensagem do Evangelho, você tem o Espírito Santo. Portanto, você tem a responsabilidade de viver a vontade de Deus segundo a palavra e rejeitar as coisas do mundo, rejeitar as suas vontades carnais e pecaminosas e se humilhar, negando as suas vontades para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Vivendo dessa forma, você tem um grande sinal, grandes características de que você verdadeiramente é um filho de Deus, pertence a Deus e é salvo em Cristo Jesus. E quanto ao selo que está em nossos corações, Deus, ele nos selou como sua propriedade e colocou o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E o que está por vir que nós precisamos saber, que você talvez não saiba, precisa saber?
o fim dos tempos é chegado. O pecado do homem se multiplicou de tal maneira na terra, no passado, que Deus, ele se cansou. Ele falou, eu vou acabar com tudo, porque tudo que há no homem, as imaginações do seu coração, os seus planos, os seus pensamentos, é tudo maligno, não há nada de bom. Então Deus planejou destruir a terra e ele enviou o dilúvio, mas ele preservou a raça humana através de Noé e seus filhos. Então começou o repovoamento da terra e mais uma vez o pecado vem se multiplicando e Deus prometeu mais uma vez acabar com toda a terra, destruir tudo, acabar com as pessoas malignas e fazer tudo novo. Mas dessa vez não vai acabar com água, ele vai acabar utilizando o fogo. E um dia todas as pessoas que existiram na terra desde Adão, todos ressuscitarão e serão julgados, estarão diante do Senhor. Eu, você, seus parentes, seus colegas, amigos, as pessoas do passado, as pessoas que ainda virão, todos estaremos diante do Senhor, seremos julgados, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, para o sofrimento eterno, para o tormento eterno. E antes disso também haverá tribulação na terra, grandes sofrimentos e grandes perseguições, porque nós não sabemos com certeza sobre essa questão, se a igreja do Senhor vai ser arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação. Isso aí é um assunto muito polêmico e divide muitas opiniões. Mas, independente do que acontecer e de como vai acontecer, você precisa ter o selo do Espírito Santo. Você precisa ser selado por Deus e ter o Espírito em seu coração como garantia daquilo que está por vir. Porque aquele que tem o Espírito Santo é de Deus e o maligno não lhe toca. Aquele que tiver a marca da besta, no dia do juízo, no dia do julgamento, ele será lançado no lago que arde em fogo e enxofre, e sofrerá eternamente tormentos por toda a eternidade. Então era sobre isso aqui que eu queria falar na parte final desse versículo. Eu quero te dizer uma coisa, se você sentiu alguma preocupação, alguma insegurança, ou sentiu medo quando eu falei sobre a tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação, sobre o dia do juízo, que pessoas vão ser lançadas no sofrimento eterno. Se você sentiu medo ou preocupação, você tem a oportunidade agora de render o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa analisar essa mensagem que eu preguei, você precisa analisar a mensagem do Evangelho. Leia a Bíblia Sagrada, leia o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do perdão de Deus, a mensagem de salvação, pois a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a sua oportunidade é agora. Você não sabe o dia de amanhã. Quem sabe amanhã alguém que você conhece, ou quem sabe até mesmo você, não estará vivo. Eu não estou sendo pessimista, eu apenas estou dizendo que não sabemos o dia de amanhã e nós precisamos prevenir. É melhor prevenir do que remediar, mas nesse assunto aqui não existe remédio. Depois que nós morremos, acabou. Não existe mais oportunidade. Portanto, se você ainda não é filho de Deus, se Deus ainda não é o seu Pai, se você ainda não creu em Jesus Cristo conforme eu preguei aqui, eu ministrei, eu ensinei aqui, se você não é selado como propriedade de Deus e ainda não tem o Espírito Santo de Deus, creia no Senhor, entregue sua vida para Ele agora e não deixe para depois. Confesse a Ele os seus pecados, peça a Ele perdão, renda-se a Ele e mude de vida. Viva para Ele, não viva para o mundo, não viva para você próprio. Então é essa mensagem aqui que eu queria deixar para vocês e nós vamos orar agora. Eu vou dar aqui uma parada nesse vídeo porque senão o meu celular vai cortar o vídeo e eu vou continuar aqui a oração. Então só um minutinho e nós já vamos orar. Já voltamos aqui, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, te glorificamos e te agradecemos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor.
Deus querido, nós te agradecemos pela mensagem do Evangelho. Te agradecemos, Pai, por esse texto aqui, meu Deus, dos versículos 21 e 22 do capítulo 1 de 2 Coríntios, o qual nós refletimos e meditamos. Nós te pedimos que essa palavra venha trazer edificação na nossa alma, venha trazer luz na nossa mente, que essa pessoa que está me ouvindo venha entender, meu Pai, o chamado do Senhor para ela. Venha entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dela, o amor do Senhor, meu Deus, o perdão do Senhor, a graça do Senhor, que estão disponíveis para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que essa pessoa que está me ouvindo venha crer no Senhor. Pai querido, que ela venha ser liberta do pecado, que ela venha ser liberta do mundo, que ela venha ter força da parte do Senhor para não praticar mais aquelas coisas que são erradas, aquelas coisas que não agradam ao Senhor, que afastam ela do Senhor e impedem que ela se aproxime do Senhor e tenha intimidade com o Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha afastar tudo que impede essa pessoa de andar na tua presença. Todas as pessoas, todas as coisas, todas as práticas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, abençoe essa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Deus, a família dessa pessoa. Abençoe a casa dessa pessoa. Abençoe o casamento, a vida sentimental, a vida conjugal. Abençoe o cônjuge, abençoe os filhos, abençoe os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos. Abençoe o lar dessa pessoa, o ambiente de trabalho, que o Senhor venha cessar toda contenda, toda inimizade, que venha manifestar a paz do Senhor e a alegria do Senhor, que venham prevalecer nesses ambientes, meu Pai. Deus querido, eu te peço também que o Senhor venha trazer cura para todo aquele que está precisando de cura, meu Deus. Tira toda enfermidade, toda dor, toda doença, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor continue fornecendo a provisão financeira, material na vida dessa pessoa, meu Deus. Que nada falte na vida dela. E muito obrigado porque até hoje o Senhor tem nos sustentado. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha trazer libertação do pecado. Que o Senhor venha, meu Deus, operar salvação na vida dessa pessoa que está me ouvindo e na vida de alguém que seja da casa dessa pessoa que está me ouvindo, ou talvez seja um parente, um amigo, um vizinho, ou alguém que ela esteja orando por ela ou intercedendo por ela. Que o Senhor venha manifestar a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa, trazendo salvação na vida dessa pessoa. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E nós te agradecemos e te glorificamos por tudo. E acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se Deus falou ao seu coração através dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o link do meu canal no WhatsApp, que vai estar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui e gostou da mensagem, gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo. E que Deus continue te abençoando.